Respostas a algumas perguntas por Abdu'l-Bahá. A necessidade de um educador. Ao examinarmos a existência, verificamos que os reinos mineral, vegetal, animal e humanos, todos eles precisam de um educador. Se a terra não for cultivada, encher-se-á de moitas de ervas daninhas. Mas se um agricultor a lavrar, produzirá colheitas que irão nutrir os seres vivos. É claro, portanto, que o solo precisa ser trabalhado pelo lavrador. Observai as árvores. Sem trato, não produzem frutos, sendo assim inúteis. Mas quando recebem os cuidados de um agricultor, essas mesmas árvores estéreis tornam-se frutíferas. E graças ao cultivo, à fertilização e enxertia, as que tinham frutos amargos dão frutos doces. Estas provas são racionais e é disso que os povos do mundo necessitam na época em que vivemos. Da mesma forma, observai os animais. Quando amestrado, o animal torna-se doméstico, ao passo que o homem, se deixado sem educação, torna-se bestil. De fato, se o homem permitir que a natureza o domine, colocar-se-á mais abaixo do animal, enquanto que, se for educado, tornar-se-á até mesmo como um anjo. A maioria dos animais não devora os de sua espécie, mas os homens no Sudão, no meio da África, despedaçam-se e comem-se uns aos outros. Agora, observai que é a educação que traz Oriente e Ocidente sob o domínio do homem, produz estes maravilhosos ofícios, divulga estas poderosas ciências e artes e dá origem a estas novas descobertas e realizações. Se não fosse por um educador, de forma alguma teriam sido alcançados os meios de conforto, civilização e virtudes humanas. Se o homem for abandonado numa selva onde não veja nenhum semelhante, ele indubitavelmente se tornará um mero animal. A necessidade de um educador é óbvia. Mas há 3 espécies de educação: material, humana e espiritual. A educação material trata do crescimento e do desenvolvimento do corpo e consiste em assegurar seu sustento e a obtenção dos meios para o seu bem-estar e conforto. Esse tipo de educação é comum ao animal e ao homem. A educação humana, porém, consiste em civilização e progresso, isso é, governança sólida, ordem social, bem-estar humano, comércio e indústria, artes e ciências, descobertas significativas e grandes realizações, que são as características centrais distinguindo os homens dos animais. Quanto à educação divina, é a educação do reino e consiste na aquisição das perfeições divinas. Esta é, de fato, a verdadeira educação, pois graças a ela o homem torna-se o centro focal das bênçãos divinas e a incorporação do versículo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eis o supremo objetivo do mundo humano. Ora, precisamos de um educador que possa dar ao mesmo tempo a educação material, a humana e a espiritual, e cuja autoridade possa ter efeito sobre todo o grau de existência. E se alguém dissesse: possuo perfeita compreensão e inteligência e não necessito de tal educador, estaria negando o óbvio. Seria como se uma criança dissesse: não preciso de educação, mas agirei e buscarei as perfeições da existência de acordo com o meu próprio raciocínio e inteligência. Ou como se um cego dissesse: não tenho necessidade de vista, porque muitos outros cegos vivem sem dificuldade. É, pois, claro e evidente que o homem necessita de um educador. Este educador deve ser, inegavelmente,
perfeito em todos os sentidos e distinto acima de todos os homens. Pois se fosse como os outros, ele nunca poderia ser seu educador, particularmente por ser, ao mesmo tempo, seu educador material, humano e espiritual. Ou seja, ele deve organizar e administrar seus assuntos materiais, estabelecer uma ordem social de forma que eles possam ajudar e auxiliar uns aos outros em assegurar seus meios de vida e para que seus assuntos materiais possam ser ordenados e organizados em todos os aspectos. Ele deve também lançar as bases da educação humana, isto é, deve educar as mentes e os pensamentos humanos para que eles possam se tornar capazes de progresso substancial, que a ciência e o conhecimento possam se expandir, que a realidade das coisas, os mistérios do universo e as propriedades da existência possam ser revelados, que erudição, descobertas e realizações maiores possam dia a dia aumentar, e que assuntos do intelecto possam ser deduzidos e concebidos através dos sensatos. Também deve ele incutir a educação espiritual, a fim de que as mentes possam apreender o mundo metafísico, exalar os sopros santificados do Espírito Santo, relacionar-se com a Assembleia no alto, que as realidades humanas possam se tornar as manifestações das bênçãos divinas, para que talvez todos os nomes e atributos de Deus resplandeçam no espelho da realidade humana e possa ser compreendido o significado do versículo abençoado. Faremos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. É claro, porém, que o mero poder humano é incapaz de desempenhar este elevado papel, que os resultados do pensamento humano, por si só, não podem garantir tais dádivas. Como pode alguém, sozinho, sem auxílio ou apoio, lançar os alicerces dessa tão nobre construção? Um poder divino e espiritual é, portanto, necessário para capacitá-lo a realizar esta missão. Vede, uma alma santificada revifica o mundo humano, transforma a face do globo, desenvolve as mentes, anima as almas, celebra uma vida nova, estabelece novas bases, organiza o mundo, reúne as nações e as religiões à sombra da mesma bandeira, liberta o homem dos reinos da infância e da imperfeição, incute-lhes e os encoraja a desenvolver suas perfeições inatas e adquiridas. Somente um poder divino, certamente, poderia realizar este feito. Deve-se considerar este assunto de forma imparcial, pois esta, de fato, é uma ocasião que requer imparcialidade. Uma causa que todos os governos e povos da terra, apesar de todos os seus recursos e exércitos, são incapazes de promover e promulgar, uma única alma sagrada promulga sem auxílio ou apoio. Seria isso realizável pelo simples poder humano? Não, por Deus. Cristo, por exemplo, inteiramente só e sem ajuda, levantou o estandarte da paz e da amizade, uma façanha que as forças combinadas de todos os poderosos governos do mundo são incapazes de realizar. Consideremos quão numerosos são os diversos governos e povos, tais como Itália, França, Alemanha, Rússia, Inglaterra, etc., que se reuniram sob o mesmo abrigo. A questão é que o advento de Cristo trouxe camaradagem entre esses diversos povos. De fato, algumas dentre as pessoas que acreditavam em Cristo foram tão estreitamente unidas que ofereciam suas vidas e seus bens pelas outras. Isso foi o caso até os dias de Constantinopla, através de quem a causa de Cristo foi elevada. Depois de algum tempo, entretanto, e em consequência de diferentes motivações, mais uma vez divisões surgiram entre eles. Queremos dizer que Cristo uniu estas nações,
mas após muito tempo os governos causaram o ressurgimento da discórdia. O ponto principal é que Cristo realizou o que todos os reis da terra foram incapazes de estabelecer. Ele uniu diferentes nações e alterou costumes antigos. Considerai as grandes divergências existentes entre romanos, gregos, sírios, egípcios, fenícios e israelitas, bem como outros povos da Europa. Cristo aboliu essas divergências e tornou-se a causa de concórdia entre esses povos. Embora, tempos depois, os governos tenham rompido essa unidade, a obra de Cristo fora de fato realizada. Queremos dizer que o educador universal deve ser, ao mesmo tempo, um educador material, humano e espiritual, e deve, elevado acima do mundo da natureza, possuir outro poder, a fim de que possa assumir o papel de um educador divino. Não fosse ele empunhar tal poder celestial, não seria capaz de educar, pois ele próprio seria imperfeito. Como então poderia ele cultivar perfeições? Se fosse ignorante, como poderia ele tornar sábios os demais? Se fosse injusto, de que modo faria justos os outros? Se fosse terreno, como tornaria os outros celestiais? Ora, devemos refletir com imparcialidade se esses divinos manifestantes que apareceram possuíam ou não todos esses atributos. Se eram privados desses atributos e perfeições, então não eram educadores verdadeiros. Portanto, é através de argumentos racionais que devemos provar para mentes racionais que Moisés, Cristo e os outros manifestantes divinos eram verdadeiros profetas. As evidências e provas que fornecemos aqui são baseadas em argumentos racionais, não tradicionais. Por meio de argumentos racionais, já provamos ter o mundo da existência necessidade absoluta de um educador e que sua educação deve ser alcançada através de um poder celestial. Sem dúvida alguma, este poder celestial é uma revelação divina e o mundo deve ser educado por este poder que transcende o poder humano.